Boa tarde, pessoal. 30 de maio de 2020, sábado. Eu falo comigo mesmo, muitas vezes, isso aí é normal do ser humano. Saber se do lado de lá tem judô. Me pergunto às vezes, me pego assim de surpresa, tendo raciocínio ou pensamentos, que será que lá no céu tem judô? Bom, é uma hipocrisia minha pensar que eu vou para o céu. Eu não vou para o céu, eu tenho um monte de pecado, tenho erros, tenho defeito como todo mundo, né? Então eu penso que do lado de lá, pelo menos, né? Será que lá tem judô? Porque se tiver um dojo, que se diz, eu vou estar lá. Vou procurar aprender mais, conhecer mais e tiver a possibilidade de ensinar o pouco que eu já conheço e o pouco que eu vou aprender. Todo dia a gente aprende mais. Todo dia a gente tem conhecimento. Todo dia a gente busca por conhecimento. Em 82, entrei na Polícia Militar. Fui fazer a minha escola de soldado no 6º Batalhão em Lages. Lá em Lages não tinha judô em grandes academias na época. Eu achei lá um cantinho que tinha mais ou menos o tamanho da minha garagem. 3x7. Então, quer dizer, 21 metros quadrados, né? E ali eu resolvi entrar. Era uma garagem também, fechada. Falei com o rapaz que estava ministrando aula lá sobre esta garagem e perguntei para ele: poxa, como é que eu faço para treinar judô aqui? E ele disse: olha, é só você, né? Na época não era chamado senhor, não tinha cabelo branco, não era careca. É só você querer treinar. Eu digo: pois é, mas como é que eu faço? Tem uma inscriçãozinha para fazer e aí o senhor pode começar a treinar. Bom, eu disse: tá, então eu sou policial militar, no tal dia sai o nosso pagamento, e se saiu o pagamento naquela época, 25 do mês anterior, já saía o nosso pagamento, né? Eu digo: deixa eu receber o pagamento, eu volto aqui. Dizendo: não, então se o senhor é PM, policial militar, eu não vou lhe cobrar nada. Que faixa que você é? Ah, sou faixa marrom. Eu também sou faixa marrom, o senhor viu aqui, ele estava com a faixa marrom. Não, é um prazer ter você aqui para treinar com a gente e tal. E eu acabei me envolvendo nesse pequeno espaço, né? Com meia dúzia de gente, para não ficar parado. Fiquei nessa escola de soldado lá 9 meses, né? Às vezes, final de semana vinha em casa, às vezes não vinha. Quando não vinha em casa, ia para a quadra de futebol de salão, que tinha atrás do batalhão, brincar com o Nutiaco, que você já deve ter visto eu brincar com ele aí para passar meu tempo. E na escola de soldado da Polícia Militar, tinha o tenente Anísio Feitosa. Ele tinha chegado como aspirante na época, depois foi a segundo tenente. E ele era o nosso instrutor de defesa pessoal. Dentro da sala de aula tinha 45 alunos soldados. Ele perguntou: quem de vocês aí faz arte marcial, praticou arte marcial? Daí um lá levantou que fazia um pouquinho de Kung Fu, outro disse que fazia capoeira. E eu levantei a mão, como sempre, humilde, bem baixinho assim, ó. E disse: eu faço judô. Que faixa você é no judô? Eu disse: sou faixa marrom. Tá bom. E fomos para a quadra fazer as aulas, né? Saímos de dentro da academia, o alojamento, trocamos a nossa roupa de farda de instrução, tiramos e botamos o fardamento ou o uniforme da educação física, né? Que na época era conga, nem era tênis, né? Era uma conga, para pouca gente sabe disso. Uma conga azul com branco, solado branco, calção azul, camiseta de física, frio, inverno, porque a gente foi para lá em março, né? E voltou só no final do ano, né? E
chegando lá na quadra, ele disse, então, tu fez só judô? Eu digo, não, eu fiz um pouquinho de karatê, da Vadoryu, da Vadokan, né? Mas eu não tenho conhecimento profundo. Não, tu vai ser meu guia. E aí ele passou as primeiras instruções, eu acompanhei ele, e dali para frente, cada vez que tinha aula de defesa pessoal, que normalmente era 2, 3 aulas por semana, lá estava eu, né? Ele botava lá na quadra os 45 alunos soldados, no caso 44 enfileirado lá, eu à frente com ele. Ele ia tomar o cafezinho dele, bater papo, ficava lá, sentado numa cadeirinha lá numa mesa só, analisando uma mesa que se colocava na quadra, né? Aquelas mesas de escola, né? Que muita gente conhece, né? E eu ficava ministrava a parte da ginástica, né? Correr, pular, saltar, abrir as pernas, fazer alongamento das pernas, fazer alongamento dos braços. Mas eu era aluno de judô, faixa marrom de judô, não tinha pretensão em continuar fazendo karatê, que estava passando a me engraçar mais pelo judô. E também passava as partes básicas do karatê, né? Do que eu aprendi, né? Um pouquinho que eu aprendi, né? As posições, né? Kibadashi, Zenkutsudashi, Kokodashi, né? Kokudashi, Musubidashi e Nekuashidashi. Eu ainda lembro disto, né? Então nós ficávamos em posições de Kibadashi, executava os Oizuki, os socos, né? De direita a esquerda, uma quantidade que nós tínhamos 2 aulas de 45 minutos cada vez, né? Você vê que é um bom tempo, 90 minutos de aula, né? Entre um intervalo, tomar água ou outra, né? E a gente fazia isso aí, tá? Com gosto, com vontade, né? Como é que eu vou dizer para vocês? Com carinho, né? E executava daí na posição Zenkutsudashi o Oizuki, que é Akuzuki, a posição de avanço e recuo, né? Junto com o soco. Na posição de Zenkutsudashi também executava as defesas, né? Kedambarai, defesa baixa, defesa alta, né? O Agyuke, né? Defesa alta, né? Executava a parte Tildan, que é a altura do tronco, Sotouki, né, de fora para dentro, Uchiuki de dentro para fora, as defesas esquerda e direita, claro, né, repetindo sempre ambos os lados, né. Executava na Kokutsudashi também a defesa Uchiuki, né, Sotouki, Ageuki, Shutouki, tá? Parte de chute executava aí o Maigeri, o Sotogeri, o Yokogeri, um pouquinho de Maoshigeri, que não era todo mundo que tinha flexibilidade, né? Maigeri tanto no Gyake como no Kikomi também, né? Com a perna atrás ou chute com a perna da frente. E assim se passou os 9 meses, né? Os 9 meses de aula, onde eu fiz com amor e com carinho. Eu gostava de ser policial militar, né? Não concordava com certas coisas, né? Porque tinha umas regras muito pesadas em vista de hoje em dia, né? Aprendi a dar o meu tirinho lá, de fuzil, de Winchester, né? Um chama daí a 22, a Pumazinha também, 22. De revólver 38, que na época não tinha pistola, né? E aprendemos o básico do básico, tá? Eu passando, como diz, como instrutor, quem seria eu, né? Para ser instrutor de defesa pessoal, né? E me engracei por fazer isso aí, e aí botei na cabeça que um dia eu seria professor de arte marcial, claro, de judô. Nem sonhava mais com o karatê, apesar que para quem faz judô defesa pessoal, como eu, desenvolve dentro da parte da própria polícia militar, né? Da guarda municipal e de curso de vigilância, como já teve aqui em Rio do Sul, tem que conhecer um pouquinho de cada coisa, né? Eu fui ser policial militar e depois na polícia militar, mesmo em Rio do Sul, já lá para ano de 86, 87,
Fui escolhido como soldado para ajudar o sargento, que na época foi dada a incumbência dele de ser instrutor de defesa pessoal, mas ele não conhecia nada de defesa pessoal. Daí ele me chamou de ligeiro, o meu nome de guerra é Vitorino, né? Só para lembrar que eu tinha o nome de guerra de Vitorino, matrícula 90, 93, 77. Até então era só 93, 77, depois foi acrescentado 90 à frente, né? Então ficou 90, 93, 77, soldado 1.0, combatente, 2ª Companhia do 6º Batalhão de Lages. Eu passei daí a ministrar aula também para as escolas. A primeira escola de soldado que teve em Rio do Sul foi feito aula defesa pessoal pela minha pessoa. Depois, mais tarde, teve outras escolas, como você já deve ter acompanhado no Facebook, e eu ministrei aula como instrutor de defesa pessoal. Daí já tinha aprimorado um pouquinho mais os conhecimentos, já estava formado em judô, já tinha formação dentro do que tange a nossa modalidade de ser sensei já era 3º grau, já era considerado sensei. Passei a fazer cursos de tonfa, procurar conhecimento, independente de certificado de tonfa, de ter credencial, de usar tonfa ou não, eu passei a ministrar aula de tonfa também. Pelo bom, e até hoje ainda manejo um pouquinho a tonfa, né? Daí quando teve um dos primeiros grupos de ação estática, GAT, Grupo de Ação Estática, em Santa Catarina, foi aqui no 13º Batalhão, que daí deixou de ser companhia e passou a ser batalhão, e eu fui convidado para ministrar aula para o 13º Batalhão, o policial do Grupo Especial, Grupo de Ação Estática, GAT, que depois passou a ser GRT,